Hoje você vai conhecer a história de Dona Sebastiana, 68 anos, faxineira que ouviu um empresário poderoso gritar na cozinha: "Se você cozinhar melhor que o chefe, eu compro sua casa." O que começou como humilhação virou a chance de uma vida, e a virada que veio depois vai aquecer seu coração. Antes de começar, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Todo dia tem história inspiradora feita com carinho. Dona Sebastiana acordou às 5 da manhã, como fazia todos os dias há 40 anos. Seus dedos calejados alcançaram o despertador antes mesmo que o alarme tocasse. Na penumbra do quarto simples, ela observou o teto manchado pela umidade e suspirou. Mais um dia de trabalho pela frente. Aos 68 anos, Sebastiana carregava nas costas uma vida inteira de sacrifícios. Viúva há 10 anos, criará sozinha 3 filhos trabalhando como faxineira nas casas das famílias mais abastadas de São Paulo. Seus filhos já estavam criados, mas as contas não paravam de chegar. A pequena casa no bairro periférico era tudo que tinha, herança deixada por seu falecido marido, seu João. Naquela manhã de terça-feira, Sebastiana preparou seu café preto e amargo, economizando açúcar como sempre fazia. Vestiu seu uniforme limpo e bem passado. Ela tinha orgulho de sempre se apresentar impecável, mesmo que o uniforme já estivesse desbotado pelo tempo. Pegou 2 conduções para chegar até o bairro dos Jardins, onde ficava a mansão do Dr. Ricardo Albuquerque. Ricardo Albuquerque era um nome que causava admiração e medo em igual medida no mundo dos negócios. Aos 55 anos, ele comandava um império de construtoras e incorporadoras que erguiam arranha-céus por toda a cidade. Homem de pulso firme e voz autoritária, Ricardo construíra sua fortuna com determinação implacável, mas também com uma arrogância que afastava as pessoas. A mansão onde Sebastiana trabalhava era um monumento ao sucesso de Ricardo. 3 andares de puro luxo, com piscina aquecida, academia particular, adega climatizada e um jardim que parecia saído de uma revista. Sebastiana limpava aquela casa 3 vezes por semana, conhecendo cada canto daquele palácio melhor do que o próprio dono. Naquela manhã, ao entrar pela porta dos fundos como de costume, Sebastiana percebeu um movimento incomum na cozinha. Chefe Lauren, o cozinheiro francês contratado por Ricardo por um salário astronômico, estava aos berros com seus auxiliares. Panelas chacoalhavam, facas batiam na tábua com violência, e o cheiro de algo queimado pairava no ar. "Imbecis! Todos vocês!" gritava Lauren em seu francês carregado. "Como vocês esperam que eu prepare um jantar perfeito para investidores internacionais com esses ingredientes de terceira categoria?" Sebastiana passou discretamente, mantendo a cabeça baixa. Aprenderá há muito tempo que invisibilidade era uma virtude necessária para quem trabalhava em casas de gente rica. Começou sua rotina de limpeza pelo escritório, um cômodo enorme forrado de mogno e couro, onde Ricardo passava horas ao telefone fechando negócios milionários. Enquanto passava o pano nos móveis, Sebastiana não pôde deixar de notar os papéis espalhados sobre a mesa. Não era de mexer nas coisas, mas seus olhos captaram sem querer algumas palavras: fusão, milhões, expansão internacional. Balançou a cabeça. Aquele homem nadava em dinheiro enquanto ela contava moedas para o pão. O dia transcorreu na rotina habitual até o início da tarde, quando Ricardo chegou mais cedo que o normal. Sebastiana o ouviu entrando pela porta principal, sua voz ecoando pelas paredes de mármore enquanto falava ao celular em inglês. Ela estava no 2º andar, limpando os banheiros, quando ouviu passos pesados subindo a escada. "Sebastiana!" A voz de Ricardo trovejou pelo corredor. Ela sentiu o coração apertar. Em 3 anos trabalhando ali, o patrão raramente dirigia a palavra a ela. Quando fazia, geralmente era para reclamar de algum detalhe insignificante. "Sim, Dr. Ricardo", respondeu, aparecendo na porta do banheiro com os braços ainda enluvados. Ricardo Albuquerque era um homem imponente. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno impecável que custava mais do que Sebastiana ganhava em 6 meses. Seus olhos eram duros, acostumados a intimidar adversários em salas de reunião. "A casa está apresentável?" perguntou ele, olhando ao redor com expressão crítica. "Tenho convidados importantes chegando às 8 da noite. Investidores japoneses. Tudo precisa estar perfeito." "Sim, senhor. Está tudo limpo e arrumado", respondeu Sebastiana, mantendo o tom respeitoso.
Ricardo desceu as escadas sem mais palavras, e Sebastiana voltou ao trabalho. Mas algo naquela tarde estava diferente. Havia uma tensão no ar, uma eletricidade que ela não conseguia identificar. Por volta das 5 horas, quando Sebastiana estava terminando sua jornada, um estrondo veio da cozinha. Gritos em francês ecoaram pela casa, seguidos pelo som de panelas batendo. Curiosa e preocupada, ela se aproximou cautelosamente da cozinha. A cena era caótica. Chefe Lauren estava vermelho de raiva, gesticulando violentamente enquanto seus 2 auxiliares tentavam acalmá-lo. Ricardo estava no meio da cozinha, os braços cruzados, a expressão mais sombria que Sebastiana já vira. Impossível! Gritava Lauren. Eu não trabalho sob essas condições. O fornecedor entregou linguado errado, o molho talhou, a redução de vinho está arruinada. Não posso fazer milagres. Lauren, eu pago uma fortuna por mês para você. A voz de Ricardo era baixa, mas carregada de ameaça. Esses investidores japoneses esperam o melhor jantar de suas vidas. Se você não pode entregar, então encontre outro chefe. Lauren arrancou seu avental e jogou no chão. Eu tenho minha reputação. Não vou servir algo medíocre. E com isso, o chefe francês saiu pisando duro, seguido por seus assistentes. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Ricardo ficou parado, os punhos cerrados, a mandíbula travada. Sebastiana, ainda na porta, quis desaparecer, mas era tarde demais. Os olhos de Ricardo se voltaram para ela, e pela primeira vez, ele realmente a viu. Não como parte da mobília, não como a faxineira invisível, mas como um ser humano ali presente na cena de seu desastre. Você, disse Ricardo, apontando para Sebastiana. Quanto tempo faz que você trabalha aqui? 3 anos, doutor Ricardo, respondeu ela, a voz quase um sussurro. Ricardo começou a andar de um lado para o outro da cozinha, as mãos nos quadris. Sebastiana podia ver as engrenagens girando em sua mente, o empresário calculista buscando uma solução para o problema que se apresentava. Você sabe cozinhar? Perguntou ele de repente. A pergunta pegou Sebastiana de surpresa. Ela piscou, incerta se havia entendido corretamente. Sim, senhor. Cozinho para mim, para minha família. Não estou falando de comida de pobre, Ricardo a interrompeu com brutalidade. Estou falando de cozinha de verdade. Alta gastronomia. Pratos sofisticados. Sebastiana sentiu o rosto queimar com a ofensa, mas manteve a compostura. 40 anos de trabalho doméstico a ensinaram a engolir humilhações. Cozinho o que sei cozinhar, senhor, respondeu com dignidade. Aprendi com minha mãe, que aprendeu com minha avó. Comida de verdade, feita com carinho. Ricardo deu uma risada amarga. Carinho. Os japoneses não estão vindo aqui buscar carinho, Sebastiana. Eles querem impressionar-se. Querem sofisticação. Ele olhou para o relógio caro em seu pulso. E eu tenho menos de 3 horas para resolver isso. Ele pegou o telefone e começou a fazer ligações frenéticas, tentando encontrar outro chefe disponível em cima da hora. Sebastiana observou por um momento, depois virou-se para ir embora. Já passava das 6, e ela tinha que pegar 2 conduções para chegar em casa. Aonde você pensa que vai? A voz de Ricardo a deteve. Meu expediente acabou, doutor Ricardo. Preciso ir para casa. Ninguém sai daqui até eu resolver essa situação. Ele esbravejou, desligando mais uma ligação frustrada. Todos os chefes decentes já estão ocupados numa terça-feira à noite. Droga! Sebastiana ficou parada, sem saber o que fazer. Ricardo continuou fazendo ligações, cada vez mais desesperado. Ela nunca o vira assim, fora de controle, vulnerável. Sempre o conhecera como um empresário todo-poderoso, mas agora ele parecia quase humano em seu desespero. Depois de mais 15 minutos de ligações infrutíferas, Ricardo jogou o telefone sobre o balcão de mármore com tanta força que Sebastiana temeu que quebrasse. Maldição! Ele esbravejou. 20 milhões de reais dependendo deste jantar, e eu não tenho nem quem faça comida. Foi então que algo dentro de Sebastiana se mexeu. Talvez fosse a injustiça daquela situação toda, talvez fosse o cansaço de anos sendo tratada como invisível, talvez fosse simplesmente o orgulho de uma vida inteira cozinhando para os seus. Doutor Ricardo, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz.
Posso dar uma olhada no que tem na despensa? Ricardo a encarou como se ela tivesse dito algo absurdo. Para quê? Para ver se consigo preparar algo para seus convidados. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Então Ricardo começou a rir. Não era uma risada alegre, mas sim carregada de descrença e desprezo. Você? Uma faxineira? Acha que pode substituir um chefe que treinou na França? Que pode impressionar investidores japoneses que jantam nos melhores restaurantes do mundo? Sebastiana manteve-se firme, apesar do tremor em suas mãos. Não sei sobre impressionar investidores, senhor. Mas sei fazer comida boa, comida de verdade. Meu falecido marido sempre dizia que eu tinha mãos abençoadas na cozinha. Ricardo cruzou os braços, avaliando-a com um olhar que Sebastiana imaginou ser o mesmo que ele usava para julgar adversários de negócios. Lauren ia preparar um menu de 5 pratos. Entrada de vieiras com espuma de champanhe, consomé de lagosta, linguado ao molho beurre blanc, filé Wellington, e 1000 folhas de frutas vermelhas. Você sabe o que é alguma dessas coisas? Não, senhor, admitiu Sebastiana. Mas sei fazer uma caldeirada que faria seu avô pedir bis. Sei preparar um picadinho que derrete na boca. Sei fazer um soufflé de limão que é leve como nuvem. Ricardo revirou os olhos. Caldeirada. Picadinho. Ele pronunciou as palavras com desdém. Você realmente acha que pratos de boteco vão impressionar empresários que movimentam bilhões? Acho que comida boa impressiona qualquer pessoa, independente de quanto dinheiro tenha, respondeu Sebastiana, e ao dizer isso, sentiu uma coragem que não sabia possuir. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, estudando-a. Então, para surpresa de Sebastiana, ele caminhou até ela, parando tão perto que ela pôde sentir o cheiro caro de sua colônia. Está bem, disse ele, e havia algo perigoso em sua voz. Vou fazer uma proposta. Você tem 1 hora para preparar um prato. Um único prato. Se conseguir fazer algo que esteja no nível do que Lauren faria, eu deixo você preparar o jantar desta noite. Sebastiana engoliu em seco. E se eu não conseguir? Então você está despedida, respondeu Ricardo friamente. E garanto que nunca mais conseguirá emprego em nenhuma casa decente desta cidade. Faço questão de espalhar que você é uma presunçosa que teve a audácia de se achar melhor que um chefe profissional. O coração de Sebastiana disparou. Aquele emprego era essencial para ela. A perda significaria não conseguir pagar as contas, talvez até perder sua casa. Mas algo em seu peito, talvez orgulho, talvez dignidade, a impediu de recuar. E se eu conseguir? Perguntou ela, erguendo o queixo. Ricardo deu um sorriso cruel. Não vai conseguir. Mas se conseguir, ele parou, pensando. Seus olhos brilharam com malícia. Se você, uma simples faxineira, conseguir preparar algo que eu julgue estar no nível de um chefe profissional, eu compro sua casa. Sebastiana piscou, confusa. Como assim, compra minha casa? Pelo dobro do valor de mercado, disse Ricardo, claramente achando que estava fazendo uma aposta segura. Fico sabendo que você mora numa casinha humilde na periferia. Se você realmente cozinha tão bem quanto diz, faço você rica. Pode comprar uma casa melhor, viver confortavelmente o resto de seus dias. Mas, senhor, eu não quero vender minha casa, protestou Sebastiana. Foi onde criei meus filhos, onde vivi com meu marido. Então é melhor não aceitar o desafio. Ricardo deu de ombros. Porque quando você falhar, vai perdê-la de qualquer jeito, já que não terá mais emprego para pagar as contas. Era uma armadilha cruel, e ambos sabiam disso. Sebastiana sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Pensou em seus filhos, em seu falecido João, em todos os anos de trabalho duro e humilhações silenciosas. Aceito, disse ela, e sua voz não tremeu. Ricardo sorriu, satisfeito. Ótimo. Você tem 1 hora. Pode usar o que quiser da despensa, mas lembre-se, precisa ser algo que impressione. Não quero comida de pobre. E com isso, ele saiu da cozinha, deixando Sebastiana sozinha no território que, há apenas meia hora, pertencia ao temperamental chefe Lauren. Sebastiana ficou parada por um momento, sentindo o peso do que acabará de acontecer. Suas mãos tremiam, e ela segurou uma na outra para controlá-las. 1 hora. Tinha apenas 1 hora para salvar seu emprego, sua casa, sua vida.
Respirou fundo e começou a explorar a cozinha. Era um espaço magnífico, com equipamentos que ela nunca havia visto na vida. Fogão profissional de 6 bocas, forno a vapor, batedeira industrial, processadores, liquidificadores de última geração. Para alguém que cozinhava em um fogãozinho de 2 bocas em casa, aquilo parecia o paraíso. Abriu a despensa e seus olhos se arregalaram. Havia ingredientes de todos os tipos, especiarias exóticas, azeites importados, vinhos caros, cortes nobres de carne, peixes frescos em gelo. Era um tesouro culinário. Mas Sebastiana não se deixou intimidar. Fechou os olhos e voltou à sua infância, à cozinha simples de sua mãe no interior de Minas Gerais. Lembrou-se dos domingos em família, do cheiro de comida caseira, do amor colocado em cada panela. Quando abriu os olhos, sabia exatamente o que fazer. Primeiro, escolheu um belo pedaço de filé mignon. Não ia fazer picadinho, não exatamente, mas uma versão elevada dele. Cortou a carne em cubos perfeitos, temperou com sal grosso, pimenta do reino moída na hora, e um toque de alho amassado. Encontrou uma frigideira de ferro fundido, dessas que sua mãe sempre dizia que eram as melhores, e a colocou no fogo alto. Adicionou uma generosa porção de manteiga, e quando começou a dourar, colocou a carne. O cheiro que se espalhou pela cozinha era divino. Enquanto a carne selava, Sebastiana preparou o que iria acompanhá-la. Encontrou batatas de excelente qualidade e as cortou em cubos também, temperando-as com alecrim fresco que encontrou na horta de ervas da cozinha. Em outra panela, começou a refogar cebolas em rodelas finas com mais manteiga, um pouco de açúcar para caramelizar, e um fio do vinho tinto que Lauren havia deixado aberto. Suas mãos trabalhavam com a segurança de quem fizera aquilo 1000 vezes. Não era alta gastronomia, não do jeito que aquelas pessoas entendiam. Mas era comida feita com técnica, com amor, com décadas de experiência. Para finalizar o prato, Sebastiana preparou um molho que sua mãe lhe ensinara quando tinha apenas 10 anos. Vinho tinto reduzido com um pouco de caldo de carne, manteiga fria batida no final, uma pitada de tomilho. Simples, mas sublime. Enquanto cozinhava, Sebastiana se esqueceu de onde estava. Esqueceu-se de Ricardo esperando para humilhá-la, esqueceu-se da aposta cruel, esqueceu-se do medo. Estava apenas ela e a comida, numa dança antiga e familiar. 40 minutos depois, o prato estava pronto. Sebastiana o montou com o mesmo cuidado que chefe Lauren provavelmente usava. A carne perfeitamente selada, as batatas douradas e crocantes, as cebolas caramelizadas brilhando, o molho formando uma pequena poça ao lado. Finalizou com uma pitada de flor de sal e folhas frescas de tomilho. Deu um passo para trás e observou sua criação. Não era sofisticado no sentido tradicional, mas era bonito, honesto, e ela sabia que era delicioso. Limpou as mãos no avental e foi buscar Ricardo. Encontrou-o no escritório, ao telefone, a testa franzida de preocupação. Quando ele a viu na porta, desligou imediatamente. Terminou? Perguntou, sem esconder a surpresa. Ainda faltam 20 minutos. Sim, senhor. O prato está pronto. Ricardo se levantou e a seguiu até a cozinha. Quando viu o prato no balcão, sua expressão era ilegível. Ele se aproximou, observando de todos os ângulos, como um crítico avaliando uma obra de arte. Isso é carne com batatas, disse ele, o tom carregado de desprezo. É filé mignon selado na manteiga, com batatas confitadas em alecrim e cebolas caramelizadas ao vinho tinto, finalizado com molho de redução, corrigiu Sebastiana, mantendo a voz firme. E gostaria que o senhor provasse antes de julgar. Ricardo pegou um garfo e uma faca, cortou um pedaço da carne e levou à boca. Sebastiana observou cada movimento, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Ricardo mastigou lentamente, sua expressão não revelando nada. Cortou mais um pedaço, desta vez pegando um pouco de tudo, carne, batata, cebola, molho. Mastigou novamente, os olhos fechados. O silêncio se estendeu por tanto tempo que Sebastiana pensou que fosse desmaiar. Então Ricardo abriu os olhos e colocou o garfo no balcão. Sabe qual é o problema com chefes famosos? Disse ele finalmente, e Sebastiana não conseguiu decifrar seu tom. Eles se esquecem de que comida, antes de ser arte, precisa ser boa. Precisa alimentar não só o corpo, mas também a alma. Ele pegou mais um pedaço, e outro, até que o prato estava quase vazio. Esta carne,
continuou Ricardo, está no ponto perfeito. O molho tem profundidade, complexidade. As cebolas trazem doçura que equilibra o sal da carne. E essas batatas? Ele balançou a cabeça. Minha avó fazia batatas assim quando eu era criança. Sebastiana sentiu algo apertar em seu peito. Era aprovação? Era nostalgia na voz dele? Então, ela se atreveu a perguntar: o prato está aprovado? Ricardo terminou o que restava no prato antes de responder. Então ele se virou para ela, e pela primeira vez desde que Sebastiana o conhecia, havia algo parecido com respeito em seus olhos. Está aprovado, disse ele. Você vai preparar o jantar desta noite. Sebastiana sentiu os joelhos fraquearem de alívio. Mas antes que pudesse celebrar, Ricardo ergueu um dedo. Mas tem uma condição. O alívio se transformou em apreensão. Qual, senhor? Se os investidores não ficarem impressionados, se este negócio não se concretizar por causa da comida, você não só está despedida como eu processarei você por danos. Estamos falando de milhões em jogo, Sebastiana. Você entende a responsabilidade que está assumindo? Sebastiana engoliu em seco, mas assentiu. Entendo, senhor. Ótimo. Ricardo olhou para o relógio. Os convidados chegam em 2 horas. Vou te dar uma lista do que quero no menu. Você consegue fazer? Consigo, senhor. Mas quando Ricardo começou a listar os pratos sofisticados que tinha em mente, Sebastiana o interrompeu, surpreendendo a ambos. Com todo respeito, doutor Ricardo, acho que o senhor deveria me deixar decidir o menu. Ricardo a encarou, incrédulo. Você está me desafiando? De novo? Não, senhor, respondeu Sebastiana. Mas o senhor acabou de dizer que comida precisa ser boa antes de ser arte. Se me contratar para fazer comida de chefe, vai ter comida medíocre de alguém que não é chefe. Mas se me deixar fazer o que sei fazer, posso prometer que seus convidados vão sair daqui satisfeitos. Foi um momento de tensão pura. Ricardo poderia explodir, poderia mandá-la embora na hora. Mas em vez disso, ele deu um sorriso pequeno, quase imperceptível. Você tem coragem, vou te dar isso, disse ele. Está bem. Faça do seu jeito. Mas Sebastiana, o sorriso desapareceu. Não me decepcione. Assim que Ricardo saiu da cozinha, Sebastiana se permitiu um momento de pânico. O que ela havia feito? Como ousara desafiar um homem tão poderoso, não uma, mas 2 vezes? Mas não havia tempo para dúvidas. Tinha 2 horas para preparar um jantar que poderia mudar sua vida, para melhor ou para pior. Sebastiana abriu novamente a despensa e começou a planejar. Não ia tentar imitar pratos sofisticados que não dominava. Em vez disso, ia fazer o que sabia melhor: comida honesta, bem executada, com ingredientes de primeira qualidade. Para a entrada, decidiu fazer bolinhos de bacalhau, mas não os bolinhos comuns que se via em bares. Usaria o bacalhau da Noruega que encontrou na geladeira, batatas perfeitas, ervas frescas. Fritos na hora, servidos com um molho de aioli caseiro com toque de limão siciliano. O prato principal seria seu famoso frango com quiabo, mas elevado. Escolheu coxas de frango orgânico, quiabos pequenos e tenros, prepararia um molho rico com tomates maduros, dendê em quantidade mínima para não sobrecarregar, acompanhado de angu cremoso feito com queijo curado. Para a sobremesa, decidiu-se por um doce de leite caseiro servido com queijo Minas fresco e goiabada, a tradicional Romeu e Julieta, mas com apresentação refinada. Eram pratos da culinária brasileira tradicional, nada de francês ou japonês. Sebastiana apostava que homens de negócios, mesmo internacionais, apreciariam a autenticidade. Com o menu definido, ela literalmente arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Primeiro, preparou o bacalhau, dessalgando-o rapidamente com uma técnica que sua mãe lhe ensinara. Enquanto o peixe hidratava, começou a fazer o aioli, batendo gemas com alho socado, adicionando azeite em fio fino, temperando com sal e limão. A cozinha se encheu de aromas maravilhosos. Sebastiana trabalhava com uma eficiência que surpreenderia qualquer chefe profissional. Não havia movimentos desperdiçados, não havia hesitação. Cada ação era deliberada, fruto de décadas de experiência. Enquanto cozinhava, sua mente vagou para seu falecido marido. João sempre adorara sua comida. Dizia que ela tinha um domingo quantas vezes ele chegava cansado da construção civil e ela o esperava com um prato quentinho,
feito com todo o amor do mundo? Quantas vezes seus filhos haviam brigado pelo último pedaço do seu frango com quiabo? Lágrimas picaram seus olhos, mas elas enxugou rapidamente. Não havia tempo para emoções. Tinha que se concentrar. 1 hora e meia depois, quando Ricardo apareceu na cozinha para uma vistoria, encontrou Sebastiana completamente no controle. A cozinha estava organizada, os ingredientes preparados, alguns pratos já finalizados e mantidos quentes. Os convidados chegam em meia hora, anunciou Ricardo, mas seu tom era menos ríspido. Está tudo sob controle? Sim, senhor, respondeu Sebastiana, limpando o suor da testa. Quantas pessoas serão? 6, incluindo eu. 5 pratos cada. Ele parou ao ver a expressão dela. Quantos pratos você preparou? 3, senhor. Entrada, prato principal e sobremesa. Mas são porções generosas, comida substancial. Ricardo abriu a boca para protestar, mas Sebastiana o interrompeu. O senhor disse para eu fazer do meu jeito. Esse é o meu jeito. Qualidade sobre quantidade. Ele a estudou por um longo momento, então assentiu. Espero que você saiba o que está fazendo. Eu sei, senhor. Meia hora depois, Sebastiana ouviu o som de carros chegando. Vozes masculinas encheram o saguão, uma mistura de português, inglês e japonês. Seu coração acelerou, mas ela manteve o foco. Este era o momento. Ricardo apareceu na cozinha mais uma vez. Eles estão acomodados na sala de jantar. Pode servir a entrada em 10 minutos. Sebastiana assentiu e começou a finalização dos bolinhos de bacalhau. Fritos até ficarem dourados e crocantes, ela os organizou em uma travessa com folhas verdes, o aioli em pequenas tigelas individuais, um toque de páprica por cima para a cor. Com mãos que insistiam em tremer, ela levou a travessa até a sala de jantar. Nunca havia entrado ali antes, sempre fora território proibido para a faxineira. O ambiente era grandioso, com uma mesa de jantar que facilmente acomodaria 20 pessoas, lustres de cristal, tapeçaria nas paredes. Os 5 homens sentados à mesa pararam de conversar quando ela entrou. Sebastiana sentiu o peso de seus olhares, especialmente dos 3 investidores japoneses, que a observavam com curiosidade. Ricardo estava na cabeceira, sua expressão tensa. Boa noite, senhores, disse Sebastiana, mantendo a voz firme. Para começar, bolinhos de bacalhau da Noruega com aioli de limão siciliano. Ela serviu cada prato com cuidado, notando os olhares surpresos. Claramente, não era o tipo de entrada que esperavam. Quando voltou à cozinha, Sebastiana encostou-se à parede e fechou os olhos. O primeiro passo estava dado. Agora, só restava esperar. 15 minutos depois, Ricardo entrou na cozinha. Sebastiana se preparou para o pior, mas a expressão dele era indecifrada. Eles querem conhecer a chefe, disse ele simplesmente. O coração de Sebastiana deu um salto. Isso é bom ou ruim, senhor? Venha e descubra. Com as pernas tremendo, Sebastiana seguiu Ricardo até a sala de jantar. Os 5 homens se viraram para ela quando ela entrou. Um dos japoneses, um senhor elegante de cabelos completamente brancos, falou algo em japonês para Ricardo. Senhor Tanaka quer saber onde você aprendeu a cozinhar, traduziu Ricardo. Sebastiana engoliu em seco. Com minha mãe, senhor. E com minha avó antes dela. Na cozinha da nossa casa, no interior de Minas Gerais. Ricardo traduziu, e o rosto de Tanaka se iluminou com um sorriso. Ele falou novamente, desta vez mais entusiasmado. Ele diz que a entrada o lembrou da comida de sua própria avó, traduziu Ricardo, e havia uma nota de surpresa em sua voz. Simples, honesta, mas perfeitamente executada. Ele diz que em Tóquio, nos restaurantes mais caros, esqueceram como fazer comida que alimenta a alma, traduziu Ricardo, e havia uma nota de surpresa em sua voz. Simples, honesta, mas perfeitamente executada. Ele quer saber o que vem a seguir. Sebastiana sentiu uma onda de alívio tão forte que quase a derrubou. Frango com quiabo ao molho de tomate e dendê, acompanhado de angu cremoso com queijo curado, senhor. Quando Ricardo traduziu, os olhares se tornaram céticos. Um dos outros investidores, um americano de meia idade, murmurou algo que soou como comida de fazenda. Mas Tanaka apenas sorriu e acenou para que ela continuasse. De volta à cozinha, Sebastiana trabalhou com renovada confiança.
Montou os pratos com cuidado, o frango dourado e suculento sobre uma cama de quiabos brilhantes ao molho, o angu cremoso ao lado formando um contraste perfeito de cores e texturas. Finalizou com coentro fresco picado e uma leve raspagem de limão. Quando serviu o prato principal, Sebastiana observou discretamente as reações. O americano olhou para seu prato com óbvia desconfiança. Um dos assessores brasileiros de Ricardo parecia igualmente inseguro. Mas Tanaka pegou seus talheres imediatamente e provou. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Então, Tanaka fechou os olhos e disse algo em japonês, sua voz cheia de emoção. Sebastiana não precisou de tradução para entender que era um elogio. A expressão no rosto de Ricardo confirmou, estava aliviado, quase chocado. O americano, vendo a reação de Tanaka, experimentou também. Sebastiana viu sua expressão mudar de ceticismo para surpresa, e então para genuíno prazer. Logo todos estavam comendo com apetite, a conversa de negócios temporariamente esquecida em favor da experiência culinária. Sebastiana voltou à cozinha com o coração mais leve do que havia estado em anos. Começou a preparar a sobremesa, arrumando delicadamente fatias de queijo Minas, goiabada em cubos perfeitos, e seu doce de leite caseiro em pequenos potes individuais, guarnecidos com uma folha de hortelã. Quando serviu a sobremesa, o clima na sala estava completamente diferente. Os homens riam, conversavam animadamente, e havia garrafas de vinho abertas que não estavam lá antes. Sebastiana, chamou Ricardo, e ela se virou. Senhor Tanaka gostaria de fazer um brinde a você. O idoso japonês se levantou, erguendo sua taça de vinho. Falou em japonês, sua voz solene mas calorosa, e então todos brindaram na direção dela. Ele disse que em 40 anos de negócios ao redor do mundo, raramente experimentou uma refeição tão memorável, traduziu Ricardo, e havia algo em seus olhos que Sebastiana não conseguia identificar. Não pela sofisticação técnica, mas pela honestidade e alma que cada prato carregava. Sebastiana sentiu as lágrimas ameaçarem transbordar, mas conseguiu contê-las. Agradeço imensamente, Sr. Tanaka, disse ela, fazendo uma pequena reverência instintiva. De volta à cozinha, Sebastiana finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Eram lágrimas de alívio, de orgulho, de gratidão. Havia conseguido. Contra todas as probabilidades, havia não apenas salvado o jantar, mas o transformado em sucesso. Começou a limpar a cozinha, voltando à sua rotina familiar de lavar panelas e organizar. Era quase meia-noite quando Ricardo entrou na cozinha. Sebastiana estava terminando de secar a última panela. Os convidados já foram embora? Perguntou ela. Há meia hora, respondeu Ricardo. Ele se aproximou do balcão e se apoiou nele, parecendo cansado mas satisfeito. Fechamos o negócio. 25 milhões de reais em investimento para expansão na Ásia. Fico feliz por você, senhor. Feliz por mim? Ricardo deu uma risada sem humor. Sebastiana, você salvou um negócio de 25 milhões de reais. Sabe o que Tanaka me disse antes de ir embora? Sebastiana balançou a cabeça. Ele disse que decidiu investir porque qualquer homem inteligente o suficiente para ter alguém como você em sua equipe é alguém com quem vale a pena fazer negócios. Sebastiana piscou, confusa. Mas eu não estou na sua equipe, senhor. Sou apenas a faxineira. Apenas a faxineira, Ricardo repetiu, e havia algo amargo em seu tom. Uma faxineira que fez em 2 horas o que um chefe premiado não conseguiu fazer. Uma faxineira que me ensinou uma lição sobre humildade que eu vinha precisando há muito tempo. Ele caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada lá fora. Sabe qual é o meu problema, Sebastiana? Passei tanto tempo construindo este império, cercando-me de luxo e sofisticação, que esqueci do que realmente importa. Esqueci que valor não vem de quanto algo custa, mas do significado que carrega. Sebastiana não sabia o que dizer. Nunca havia visto Ricardo assim, tão humano. Seu marido, continuou Ricardo, ainda olhando pela janela. Como ele se chamava? João, senhor. João. Ele tinha sorte de ter você. Apostarei que ele sabia disso também. Ele dizia que sim, respondeu Sebastiana, a voz embargada. Todos os dias. Ricardo se virou para encará-la. Sobre nossa aposta, disse ele, e Sebastiana sentiu seu estômago apertar. Você cozinhou melhor que o chefe. Muito melhor. Um acordo é um acordo.
Ele tirou um cartão de visitas do bolso e o entregou a ela. Este é meu advogado. Segunda-feira de manhã, ligue para ele. Vou instruí-lo a preparar os papéis para a compra de sua casa pelo dobro do valor de mercado. Sebastiana pegou o cartão com mãos trêmulas. Mas, senhor, eu já disse, não quero vender minha casa. E eu respeito isso, respondeu Ricardo, surpreendendo-a. Mas um acordo é um acordo. Então aqui está o que vai acontecer. Vou comprar sua casa pelo dobro do valor. Mas em vez de você se mudar, vou fazer uma doação. Vou doar a casa de volta para você, livre e desembaraçada. Sem dívidas, IPTU pago pelos próximos 20 anos, e uma reforma completa por minha conta. Sebastiana ficou sem palavras. Por quê? Foi tudo que conseguiu perguntar. Por que você me ensinou que honrar acordos não significa tirar vantagem das pessoas? Significa fazer a coisa certa. Ricardo fez uma pausa. E por que você merece, Sebastiana? Merece ter sua casa sem preocupações, merece viver com dignidade, merece reconhecimento pelo seu talento. As lágrimas agora caíam livremente pelo rosto de Sebastiana. Eu não sei o que dizer, senhor. Não precisa dizer nada. Mas tem mais uma coisa. Ricardo cruzou os braços. Estou te dando um aumento. Substancial. E não, antes que pergunte, você não vai continuar sendo apenas faxineira. Sebastiana enxugou as lágrimas com as costas da mão, tentando processar tudo o que estava ouvindo. O senhor está me promovendo? Estou criando uma posição para você, corrigiu Ricardo. Chefe de cozinha particular. 3 vezes por semana, você prepara o jantar para mim e eventuais convidados. Nos outros dias, se quiser continuar com a limpeza, pode fazer, mas vou contratar alguém para te ajudar. E o salário será 5 vezes o que você ganha agora. Sebastiana teve que se apoiar no balcão. 5 vezes seu salário. Seria mais dinheiro do que ela havia ganhado em um ano inteiro. Senhor Ricardo, eu não sei se mereço tudo isso. Não é sobre merecer, interrompeu Ricardo. É sobre justiça. Durante 3 anos, você trabalhou nesta casa e eu nunca te vi realmente. Via apenas a faxineira, a empregada, alguém inferior. Hoje você me mostrou que eu era o inferior. Inferior em caráter, em humildade, em humanidade. Ele caminhou até ela, e pela primeira vez, estendeu a mão. Obrigado, Sebastiana. Obrigado por salvar meu negócio. Obrigado por me dar uma lição de humildade. E obrigado por me lembrar do que realmente importa na vida. Sebastiana apertou sua mão, sentindo a firmeza do aperto, mas também a sinceridade. Agradeço pela oportunidade, Dr. Ricardo. De verdade. Vá para casa, disse ele gentilmente. É tarde, você deve estar exausta. Vou chamar meu motorista para levá-la. E segunda-feira conversamos sobre os detalhes do novo emprego. Sebastiana assentiu, ainda em choque com tudo o que havia acontecido. Pegou sua bolsa, se despediu, e seguiu até a frente da mansão onde um Mercedes preto a esperava. O motorista, um senhor de uniforme impecável, abriu a porta para ela com um sorriso cordial. Durante o trajeto até sua casa na periferia, Sebastiana olhou pela janela, vendo a cidade passar. As luzes das mansões dos jardins gradualmente dando lugar às ruas mais simples, aos bairros modestos, até finalmente chegarem à sua pequena rua sem asfalto. Quando o carro parou em frente à sua casinha simples, o contraste era gritante. O Mercedes luxuoso na frente da casa de madeira e tijolos aparentes. Mas Sebastiana não sentiu vergonha. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu orgulho. Boa noite, dona Sebastiana, disse o motorista, abrindo a porta para ela. Foi uma honra. A honra foi minha, respondeu ela, e entrou em sua casa. No silêncio da noite, Sebastiana acendeu uma vela em frente à foto de seu falecido marido que ficava na pequena estante da sala. Consegui, João, sussurrou ela, tocando a moldura. Finalmente consegui mostrar que nossa comida, nossa história, nosso amor, tudo isso tem valor. Muito valor. Naquela noite, Sebastiana dormiu melhor do que havia dormido em anos. O fim de semana passou em um borrão. Sebastiana contou para seus 3 filhos sobre o que havia acontecido, e eles mal podiam acreditar. Seu filho mais velho, Fernando, que trabalhava como mecânico, ficou preocupado. Mãe, esse homem rico não vai tentar te enganar?
Essas coisas boas demais para ser verdade geralmente são. Eu confio nele, filho, respondeu Sebastiana, e surpreendeu-se ao perceber que era verdade. Havia visto algo em Ricardo naquela noite, uma transformação genuína. Ele honrou a palavra dele. Sua filha do meio, Carla, que era professora, tinha outras preocupações. E se você não conseguir cozinhar tão bem da próxima vez? E se aquele dia foi só sorte? Não foi sorte, disse Sebastiana com convicção. Foi uma vida inteira de prática, de amor pela cozinha, de receitas passadas de geração em geração. Eu sei cozinhar, filha. Sempre soube. Seu filho mais novo, Pedro, que cursava a faculdade de administração trabalhando durante o dia, foi o mais entusiasmado. Mãe, você percebe o que isso significa? Você pode finalmente parar de se matar de trabalhar. Pode viver com mais conforto. Não vou parar de trabalhar, corrigiu Sebastiana. Trabalho me dá propósito. Mas sim, vou trabalhar com mais dignidade. Segunda-feira de manhã chegou. Sebastiana acordou cedo, como sempre, mas desta vez com uma sensação diferente no peito. Esperança. Às 9 da manhã, ligou para o advogado de Ricardo. O homem foi extremamente cordial e marcou uma reunião para aquela mesma tarde. Às 3 horas, Sebastiana estava sentada em um escritório elegante no centro de São Paulo, assinando papéis que mal conseguia compreender. Dona Sebastiana, explicou o advogado, um senhor calvo de óculos. Esta escritura transfere a propriedade de sua casa para o senhor Albuquerque. E esta aqui, ele empurrou outro documento, transfere de volta para você, sem qualquer ônus ou dívida. Sua casa agora está avaliada em R$ 200 mil, completamente quitada, e o senhor Albuquerque depositará outros 200 mil em uma conta bancária em seu nome. Sebastiana quase desmaiou. R$ 200 mil? Em dinheiro? Sim, senhora. E há mais. O senhor Albuquerque contratou uma empresa de reformas para renovar completamente sua casa. Novo telhado, encanamento, pintura, pisos. Tudo o que for necessário. A obra começa na próxima semana. Quando Sebastiana saiu do escritório do advogado, suas pernas mal a sustentavam. R$ 200 mil. Era mais dinheiro do que ela havia visto na vida inteira. Poderia ajudar seus filhos, fazer uma poupança, viver sem o medo constante de não conseguir pagar as contas. Na terça-feira, voltou à mansão de Ricardo, mas desta vez não como apenas faxineira. Ele a recebeu pessoalmente, mostrando-lhe a cozinha que agora seria seu domínio. Preciso que você prepare algo para esta noite, disse Ricardo. Nada elaborado. Jantar só para mim. O que você quiser fazer. Sebastiana preparou um simples mas delicioso risoto de funghi com um toque de trufa que encontrou na despensa, acompanhado de uma salada fresca. Quando serviu, Ricardo comeu em silêncio, saboreando cada garfada. Sebastiana, disse ele ao terminar. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Por que você nunca tentou abrir seu próprio restaurante? Com esse talento. Sebastiana deu um sorriso triste. Senhor Ricardo, pessoas como eu não abrem restaurantes. Não temos dinheiro para isso, não temos conexões, não temos educação formal. Fazemos o que podemos para sobreviver. E se eu te dissesse que quero investir em um restaurante seu? Sebastiana quase derrubou a bandeja que carregava. O quê? Não agora, apressou-se Ricardo. Mas no futuro. Quero que você trabalhe aqui por um tempo, aprenda sobre o lado comercial das coisas. Eu te ensino sobre gestão, você me ensina sobre autenticidade. E quando você estiver pronta, abrimos um lugar. Não um lugar de luxo artificial, mas um restaurante de verdade. Comida honesta, bem feita, acessível. Senhor, eu não posso aceitar. Por que não? Ricardo se levantou. Sebastiana, tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Mas sabe o que não tenho? Propósito real. Significado. Aquela noite de terça-feira, quando você cozinhou para meus investidores, foi a primeira vez em anos que me senti verdadeiramente vivo. Que senti que estava fazendo algo que importava além de números em uma conta bancária. Ele caminhou até a janela. Minha avó costumava dizer que comida é amor tornado visível. Passei décadas esquecendo disso, perseguindo sofisticação vazia. Você me lembrou da verdade. E eu quero fazer parte de espalhar essa verdade.
Sebastiana não sabia o que dizer. A ideia de ter seu próprio restaurante era tão distante de sua realidade que parecia um sonho impossível. Pense nisso, disse Ricardo gentilmente. Não precisa decidir agora. Mas saiba que a oferta está de pé. Nos meses seguintes, a vida de Sebastiana mudou de maneiras que ela nunca imaginou possíveis. 3 vezes por semana, ela cozinhava para Ricardo e seus convidados, cada jantar sendo uma oportunidade de explorar diferentes aspectos da culinária brasileira que ela dominava. Fez feijoada completa para um grupo de empresários do Rio Grande do Sul, que declararam ser a melhor que já haviam provado. Preparou muqueca capixaba para investidores do Espírito Santo que ficaram emocionados com a autenticidade do prato. Fez vatapá e acarajé para um grupo da Bahia que a aplaudiram de pé. Cada refeição era um sucesso, e a reputação de Sebastiana começou a se espalhar entre os círculos empresariais de São Paulo. O chefe secreto de Albuquerque, sussurravam. A mulher que cozinha com alma. Ricardo cumpriu sua palavra sobre a reforma da casa. Em 2 meses, a humilde casinha foi transformada. Novo telhado, paredes reforçadas e pintadas, banheiro modernizado, cozinha ampliada com equipamentos novos. Quando a obra terminou, Sebastiana mal reconhecia sua própria casa. Seus filhos prosperavam também. Com o dinheiro que ela podia agora compartilhar, Fernando conseguiu abrir sua própria oficina mecânica. Carla fez uma pós-graduação que sempre sonhara. Pedro pôde se concentrar nos estudos sem precisar trabalhar em 2 empregos. Mas a maior transformação foi na relação entre Sebastiana e Ricardo. O empresário poderoso e a faxineira tornaram-se, improvável mas genuinamente, amigos. Ricardo frequentemente se sentava na cozinha enquanto Sebastiana cozinhava, conversando sobre a vida. Ele contava sobre seu passado, sobre como construíra seu império mas perderá sua família no processo, divorciado há 5 anos, filhos que mal falavam com ele. Fui um pai terrível, admitiu ele em uma dessas conversas. Sempre trabalhando, sempre perseguindo o próximo negócio. Perdi aniversários, formaturas, momentos importantes. E para quê? Para juntar dinheiro que não posso levar para o túmulo? Sebastiana, que sempre soubera ouvir, oferecia sua sabedoria simples mas profunda. Nunca é tarde para reconstruir pontes, Dr. Ricardo. Seus filhos ainda estão vivos, ainda há tempo. Inspirado por suas palavras, Ricardo começou a tentar se reconectar com os filhos. Era difícil, havia muita mágoa acumulada, mas aos poucos, lentamente, as conversas começaram a acontecer. 6 meses depois daquela terça-feira fatídica, Ricardo chamou Sebastiana para uma conversa séria em seu escritório. Encontrei o lugar perfeito, disse ele, seus olhos brilhando com entusiasmo que ela raramente via. Uma esquina em Pinheiros, bairro movimentado, excelente fluxo de pessoas. Tamanho ideal para um restaurante de 50 lugares. Sebastiana sentiu seu coração acelerar. Senhor Ricardo, ouça antes de recusar, interrompeu ele. Passei os últimos meses consultando especialistas, fazendo números, planejando. O investimento inicial seria meu, mas o restaurante seria 50% seu. Sociedade igualitária. Você comanda a cozinha e o cardápio, eu cuido do lado administrativo e financeiro. Ele empurrou uma pasta grossa sobre a mesa. Este é o plano de negócios. Leve para casa, mostre para seus filhos, especialmente Pedro, que entende dessas coisas. Estude, pense bem, e me dê uma resposta. Sebastiana pegou a pasta com mãos trêmulas. Durante toda a volta para casa, ela segurou contra o peito como se fosse o maior tesouro do mundo. Naquela noite, reuniu seus 3 filhos na mesa da cozinha renovada. Juntos, passaram horas examinando o plano de negócios. Pedro, com seu conhecimento de administração, explicava os termos técnicos. Fernando apontava aspectos práticos da operação. Carla fazia perguntas sobre sustentabilidade e impacto social. Mãe, disse Pedro finalmente, suas mãos tremendo de excitação. Este plano é sólido. Muito sólido. E a oferta do Dr. Albuquerque é incrivelmente generosa. 50% de participação sem você investir capital? Isso é extraordinário. Mas mãe, interveio Carla, sempre a mais cautelosa. Você tem certeza de que quer isso? Um restaurante é muito trabalho. Você já trabalhou tanto na vida. Sebastiana olhou para seus 3 filhos,
para a cozinha reformada, para a foto de João na estante. E então sorriu. Trabalhei tanto fazendo o que era necessário para sobreviver. Agora quero trabalhar fazendo o que amo. Há uma diferença. Fernando se levantou e abraçou sua mãe. Então faça isso, mãe. Você merece. Na manhã seguinte, Sebastiana ligou para Ricardo. Aceito, disse ela simplesmente. A risada de alegria que veio do outro lado da linha fez seu coração aquecer. Excelente! Vamos começar imediatamente. Tenho tantas ideias para discutir com você. Os meses seguintes foram uma tempestade de atividade. O espaço foi alugado, reformado, equipado. Ricardo insistiu nos melhores equipamentos, mas Sebastiana manteve o conceito simples e acolhedor para a decoração. Madeira clara, plantas, toalhas de mesa de linho simples, uma cozinha aberta onde os clientes pudessem ver a comida sendo preparada. O cardápio foi criado com amor. Sebastiana incluiu todos seus pratos favoritos: a feijoada, o frango com quiabo, a muqueca, o baião de dois, a caldeirada. Também criou novas versões de pratos tradicionais, elevando-os sem perder sua essência. Como vamos chamar o restaurante? Perguntou Ricardo durante uma das reuniões de planejamento. Sebastiana não precisou pensar duas vezes. Casa da Sebastiana, disse ela. Simples assim. Porque é isso que quero que seja. Uma casa onde as pessoas se sintam acolhidas, onde a comida seja feita com amor, onde todos sejam bem-vindos. Ricardo sorriu. Casa da Sebastiana. Perfeito. Contrataram uma pequena equipe. Sebastiana insistiu em contratar pessoas como ela, trabalhadores mais velhos que haviam sido ignorados pelo mercado, pessoas que entendiam o valor do trabalho duro e da comida honesta. Uma equipe de cozinha de 4 pessoas, mais 3 garçons, todos acima de 50 anos. As pessoas vão achar estranho, comentou Ricardo. Restaurantes geralmente contratam jovens. Deixe acharem estranho, respondeu Sebastiana. Experiência vale mais que juventude na cozinha. E todos merecem uma segunda chance na vida, não importa a idade. Finalmente, depois de 4 meses de preparação intensa, chegou o dia da inauguração. Era uma sexta-feira de março, e Sebastiana acordou com o coração batendo tão forte que ela mal conseguia respirar. Seus filhos vieram ajudar nos preparativos finais. Fernando checou todos os equipamentos da cozinha, certificando-se de que tudo funcionava perfeitamente. Carla organizou as mesas e treinou os garçons sobre como interagir calorosamente com os clientes. Pedro cuidou do sistema de reservas e pagamentos. Ricardo chegou 1 hora antes da abertura, trazendo consigo um buquê enorme de flores. Para a chefe, disse ele, entregando as flores a Sebastiana. Ela as aceitou com lágrimas nos olhos. Obrigada, Ricardo. Por tudo. Por acreditar em mim quando nem eu acreditava. Sebastiana, você me salvou, disse ele com sinceridade. Não só meu negócio naquela noite, mas minha vida. Me ensinou a ver o que realmente importa. Esta é apenas minha forma de retribuir. Às 7 da noite, as portas da casa da Sebastiana se abriram pela primeira vez. Sebastiana estava na cozinha, vestindo seu avental branco impecável, sua equipe ao redor dela. Pessoal, disse ela, olhando para cada membro de sua equipe. Hoje não vamos apenas servir comida. Vamos servir amor, memória, história. Cada prato que sair desta cozinha deve carregar nossa alma. Entenderam? Sim, chefe. Responderam em uníssono, e Sebastiana sentiu um arrepio de orgulho. Os primeiros clientes começaram a chegar. O restaurante estava cheio para a noite de inauguração. Ricardo havia convidado amigos empresários, Sebastiana havia convidado vizinhos e conhecidos do bairro, e havia também várias pessoas que simplesmente passaram e foram atraídas pelo cheiro delicioso que vinha da cozinha. O primeiro pedido chegou, feijoada completa. Sebastiana respirou fundo e começou a montar o prato. Feijão preto cozido por horas, carnes suculentas, farofa crocante, couve refogada, laranja fatiada, molho de pimenta. Cada elemento colocado com cuidado, com amor. O prato foi levado à mesa, e Sebastiana observou discretamente da cozinha enquanto o cliente, um homem de negócios de terno, experimentava a primeira garfada. Ela viu seus olhos se fecharem, viu o sorriso se espalhar por seu rosto, viu quando ele chamou o garçom e disse algo animado. O garçom voltou para a cozinha com um recado. Chefe Sebastiana,
O senhor da mesa 5 disse que é a melhor feijoada que já comeu na vida. Quer conhecer a chefe? Sebastiana limpou as mãos no avental e saiu da cozinha. O restaurante estava em plena atividade, todas as mesas ocupadas, o som de conversa e riso enchendo o ar. O homem de terno se levantou quando ela se aproximou. Chefe Sebastiana. Ele estendeu a mão. Meu nome é Paulo. Nasci em Minas, e desde que me mudei para São Paulo há 20 anos, nunca encontrei uma feijoada que me lembrasse de casa. Até hoje. Isso aqui, ele apontou para o prato, é exatamente o que minha avó costumava fazer. Obrigado por me dar um pedaço da minha infância de volta. Sebastiana sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas as conteve. É uma honra, Senhor Paulo. Cozinhar é exatamente isso. Criar memórias, despertar emoções, conectar pessoas com suas raízes. A noite continuou em um borrão de atividade. Pedidos não paravam de chegar, a cozinha estava em ritmo frenético mas controlado, e Sebastiana comandava sua equipe com a confiança de quem nascerá para aquilo. Ricardo circulava entre as mesas, conversando com os clientes, sua expressão orgulhosa cada vez que alguém elogiava a comida. Em um momento, ele pegou Sebastiana pela mão e a levou até a frente do restaurante. Pessoal, ele chamou a atenção de todos. Gostaria de apresentar oficialmente a chefe Sebastiana, dona deste estabelecimento e a mulher por trás de cada prato maravilhoso que vocês provaram hoje. Os clientes aplaudiram, alguns se levantaram. Sebastiana, normalmente tão reservada, sentiu-se tomada pela emoção. Ali estava ela, uma mulher de 68 anos que passará a vida inteira invisível, sendo reconhecida, celebrada, respeitada. Obrigada, disse ela, sua voz embargada. Obrigada por virem, por confiarem em mim, por compartilharem esta noite especial. Meu sonho sempre foi alimentar pessoas, não só seus corpos, mas suas almas. Espero que tenham sentido isso em cada prato. Os aplausos se intensificaram, e Sebastiana voltou para sua cozinha, onde sua equipe a aguardava com sorrisos enormes. A noite de inauguração foi um sucesso estrondoso. Quando finalmente fecharam as portas às 11 da noite, Sebastiana se permitiu um momento de pura exaustão. Sentou-se em uma das cadeiras da cozinha, tirando os sapatos doloridos. Ricardo apareceu com 2 taças de vinho. Para o sucesso, disse ele, entregando uma taça a ela. Para o sucesso, repetiu Sebastiana, brindando. Beberam em silêncio confortável por alguns minutos. Então Ricardo falou. Sabe o que é engraçado? Há um ano atrás, se alguém me dissesse que minha melhor decisão de negócio seria dar uma chance à minha faxineira, eu teria rido na cara da pessoa. E se alguém me dissesse que eu teria meu próprio restaurante, eu teria achado que estavam loucos, respondeu Sebastiana. A vida é estranha, não é? Ricardo girou o vinho em sua taça. Um único momento pode mudar tudo. Uma única decisão. Aquela terça-feira mudou nossas vidas, concordou Sebastiana. A minha e a sua. Mudou para melhor. Ricardo ergueu sua taça novamente. Para terças-feiras que mudam vidas. Para terças-feiras que mudam vidas, ecoou Sebastiana. Os meses seguintes provaram que a noite de inauguração não foi um acaso. Os meses seguintes provaram que a noite de inauguração não foi um acaso. Casa da Sebastiana rapidamente se tornou um dos restaurantes mais falados de São Paulo. As reservas esgotavam com semanas de antecedência, críticos gastronômicos escreviam resenhas entusiasmadas, e filas se formavam na porta para quem esperava conseguir uma mesa sem reserva. O que surpreendeu a todos foi a diversidade de clientes. Não era apenas um restaurante para os ricos, nem apenas para moradores do bairro. Empresários jantavam ao lado de estudantes, famílias tradicionais compartilhavam o espaço com artistas de rua, idosos dividiam histórias com jovens profissionais. É exatamente o que eu queria, disse Sebastiana a Ricardo certa noite, observando o salão lotado e diverso. Um lugar onde todos se sentem em casa. Um momento particularmente especial aconteceu 3 meses após a abertura. Sebastiana estava na cozinha quando um dos garçons veio correndo. Chefe, tem um senhor japonês lá fora pedindo para falar com você. Ele diz que é o senhor Tanaka. Sebastiana limpou as mãos rapidamente e saiu. Lá estava ele, o investidor japonês daquela terça-feira fatídica, agora acompanhado de sua esposa e 2 filhos adultos. Senhor Tanaka! Exclamou Sebastiana. Que honra recebê-lo aqui!
Tanaka se curvou respeitosamente e falou em japonês. Sua filha, uma jovem elegante, traduziu. Meu pai diz que quando soube que você havia aberto seu próprio restaurante, fez questão de trazer a família para conhecer. Ele nunca esqueceu aquele jantar. Sebastiana sentiu o coração aquecer. Por favor, sintam-se em casa. O jantar é por minha conta. Preparou pessoalmente cada prato para a família Tanaka, colocando ainda mais cuidado e amor do que o usual. Quando eles terminaram, Tanaka pediu para falar com ela novamente. Através de sua filha, ele disse: Meu pai quer que saiba que aquela noite mudou não só os negócios dele com o Sr. Albuquerque, mas sua filosofia empresarial inteira. Ele voltou para o Japão e começou a valorizar mais as pessoas que trabalham para ele, a ver além de títulos e posições. Você ensinou a ele, e consequentemente a nossa família, que valor verdadeiro vem do coração, não do currículo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Sebastiana. Não sei o que dizer. Apenas cozinhei com o coração, como minha mãe me ensinou. E isso, disse a filha de Tanaka com um sorriso, é exatamente o que torna você tão especial. Antes de ir embora, Tanaka presenteou Sebastiana com um conjunto de facas japonesas de cozinha, peças caríssimas e raras. Para que você continue criando magia, disse através da filha. Aquela noite, depois que o restaurante fechou, Sebastiana segurou as facas com reverência. Eram as ferramentas mais finas que já havia tocado, perfeitamente balanceadas, afiadas como lâminas de samurai. Ricardo, que havia ficado para ajudar a fechar, observou com um sorriso. Você percebe o impacto que teve na vida daquele homem? Na vida de tantas pessoas? Nunca imaginei, admitiu Sebastiana. Passei 60 anos invisível, achando que minha vida não importava muito além de criar meus filhos. E agora? E agora você está mudando vidas, completou Ricardo. Não só pela comida, mas pelo exemplo. Você mostra que nunca é tarde para recomeçar, que talento não tem nada a ver com educação formal, que dignidade e respeito deveriam ser direito de todos, não privilégio de alguns. Naquela mesma semana, Sebastiana recebeu uma ligação inesperada. Era de uma produtora de televisão. Dona Sebastiana, somos do programa Mestre Cuca, aquele programa de culinária. Gostaríamos de fazer um episódio sobre você e seu restaurante. Sua história é exatamente o tipo de coisa que nossos telespectadores adoram. Sebastiana hesitou. Exposição na TV significaria ainda mais atenção, ainda mais pressão. Posso pensar e te respondo? Conversou com seus filhos e com Ricardo. Fernando achava que era uma oportunidade incrível. Carla estava preocupada com o estresse adicional. Pedro via o potencial de marketing. Ricardo deixou claro que a decisão era dela. Finalmente, Sebastiana decidiu aceitar, mas com uma condição: o programa deveria mostrar não só ela, mas toda sua equipe. As pessoas mais velhas que ela havia contratado, suas histórias de superação, o valor da experiência. Quero mostrar que pessoas como nós ainda têm muito a contribuir, explicou ela à produtora. O episódio foi gravado durante uma semana inteira. Câmeras seguiram Sebastiana em sua rotina, desde acordar de manhã em sua casa reformada até o fim do expediente no restaurante. Filmaram ela cozinhando, ensinando sua equipe, interagindo com clientes, visitando o mercado municipal para escolher ingredientes frescos. A parte mais emocionante foi quando levaram Sebastiana de volta ao seu bairro antigo, antes da reforma da casa, para visitar vizinhos que ela conhecia há décadas. Dona Iracema, sua vizinha de 80 anos, chorou ao abraçá-la. Sempre soube que você era especial, Sebastiana. Sempre. Lembra quando você trazia marmita para mim quando eu estava doente? Aquela comida me curou mais do que qualquer remédio. Seu Osvaldo, o padeiro aposentado, também compartilhou memórias. Sua feijoada de sábado era lendária no bairro. Meia dúzia de famílias se reunia na sua casa. Você alimentava todo mundo sem reclamar, mesmo quando mal tinha dinheiro para si mesma. Essas histórias, capturadas pelas câmeras, mostraram o lado humano de Sebastiana, a generosidade que sempre fizera parte de seu caráter. Quando o episódio foi ao ar, 2 meses depois, a resposta foi avassaladora. O restaurante recebeu tantos pedidos de reserva que tiveram que criar uma lista de espera de 3 meses. Jornais e revistas queriam entrevistas. Outras redes de TV ligavam com propostas. Mas o que mais tocou Sebastiana foram as cartas.
Centenas de cartas de pessoas comuns, especialmente mulheres mais velhas, dizendo que sua história as inspirou. Uma carta em particular fez Sebastiana chorar. Era de uma mulher de 70 anos, viúva, que trabalhava como empregada doméstica a vida inteira. Querida Sebastiana, dizia a carta. Assisti seu episódio e chorei do começo ao fim. Durante 50 anos, fui tratada como invisível nas casas onde trabalhei. Achava que minha vida não tinha significado além de servir outros. Você me mostrou que é possível ser vista, ser valorizada, ser respeitada. Não vou abrir um restaurante, já sou muito velha para isso. Mas vou começar a valorizar a mim mesma. Obrigada por me ensinar que eu importo. Sebastiana respondeu pessoalmente cada carta que recebeu, centenas delas. Demorou meses, mas ela fazia questão. Cada pessoa que se deu ao trabalho de escrever merecia uma resposta. Um ano após a inauguração, Casa da Sebastiana celebrava seu aniversário com uma festa especial. O restaurante estava decorado com flores, música ao vivo tocava no canto, e havia uma fila de clientes querendo dar parabéns pessoalmente à chefe. Sebastiana circulava entre as mesas, seu avental branco impecável, um sorriso permanente no rosto. Seus 3 filhos estavam lá, orgulhosos. Ricardo estava lá com seus próprios filhos, o relacionamento finalmente reconstruído. A equipe inteira do restaurante comemorava. No meio da festa, Ricardo pediu silêncio e fez um brinde. Há exatamente 1 ano e 3 meses, eu gritei com uma faxineira na minha cozinha. Fiz uma aposta cruel, pensando que estava no controle da situação. Ele olhou para Sebastiana com afeto genuíno. Aquela faxineira me ensinou a maior lição da minha vida, que valor verdadeiro não vem de títulos, diplomas ou contas bancárias. Vem do caráter, do talento nutrido com amor, da coragem de se erguer mesmo quando o mundo te empurra para baixo. Ele ergueu sua taça. Para Sebastiana, que transformou uma aposta cruel em uma linda realidade. Que transformou humilhação em triunfo. Que nos ensinou a todos que nunca é tarde para recomeçar, para ser reconhecido, para brilhar. Para Sebastiana. Ecoaram todos no restaurante, erguendo suas taças. Sebastiana, com lágrimas nos olhos, ergueu sua própria taça. Para todos vocês, disse ela, sua voz firme apesar da emoção. Para meus filhos, que sempre acreditaram em mim. Para Ricardo, que me deu uma chance quando ninguém mais daria. Para minha equipe maravilhosa, que prova todo dia que experiência e dedicação valem ouro. E para todos vocês, clientes que fazem deste lugar não apenas um restaurante, mas uma casa onde todos são bem-vindos. Ela fez uma pausa, olhando para o teto como se pudesse ver através dele. E para meu João, onde quer que esteja, que sempre disse que eu tinha mãos abençoadas. Finalmente, meu amor, o mundo inteiro sabe disso também. Não havia um olho seco no restaurante. Após a festa de aniversário, a vida no Casa da Sebastiana continuou sua rotina vibrante. Mas Sebastiana não era do tipo de descansar sobre os louros. Sempre havia algo novo para aprender, alguma forma de melhorar. Ricardo notou isso e comentou certa tarde. Você poderia relaxar um pouco, sabe? O restaurante é um sucesso. Você provou seu ponto. Ninguém ia te culpar se você delegasse mais e trabalhasse menos. Sebastiana balançou a cabeça enquanto descascava alho. Ricardo, trabalhei 40 anos fazendo o que precisava fazer. Agora trabalho fazendo o que amo. Não é trabalho quando você ama o que faz. Ele sorriu, reconhecendo nela a mesma determinação que ele próprio tinha quando construiu seu império. A diferença era que Sebastiana mantinha sua humanidade intacta no processo. Um dia, uma jovem de uns 25 anos apareceu no restaurante. Magra, olhos cansados, roupas simples mas limpas. Ela esperou pacientemente até que Sebastiana tivesse um momento livre. Chefe Sebastiana. Sua voz era hesitante. Meu nome é Júlia. Eu vi você na TV. Sua história me tocou muito. Sente-se, querida, disse Sebastiana gentilmente, indicando uma cadeira na cozinha. Está tudo bem? Júlia sentou-se e as palavras saíram em torrente. Trabalho como diarista, limpo casas como você fazia. Mas eu adoraria aprender a cozinhar profissionalmente. Cozinho em casa, aprendi com minha mãe, mas ninguém me dá uma chance. Não tenho dinheiro para escola de gastronomia, não tenho experiência formal. Ela parou,
limpando as lágrimas. Desculpe, não queria desabafar assim. Sebastiana segurou as mãos da jovem. Você quer aprender a cozinhar? Mais do que tudo. Pode começar segunda-feira, 7 da manhã. Não posso pagar muito no começo, mas vai aprender tudo que eu sei. Júlia olhou para ela com olhos arregalados. Sério? Assim, sem nem me testar? Eu vi em você o que Ricardo viu em mim naquela terça-feira, disse Sebastiana. Fome. Não de comida, mas de oportunidade. De reconhecimento. De uma chance de mostrar seu valor. Não vou negar a você o que quase me foi negado. Júlia se tornou aprendiz de Sebastiana, e a chefe descobriu que adorava ensinar. A jovem era dedicada, chegava cedo, ficava até tarde, absorvia cada lição com gratidão. 3 meses depois, outra pessoa apareceu pedindo uma chance. Depois outra. Sebastiana percebeu que havia uma necessidade, um vazio no mercado, pessoas talentosas mas sem oportunidades, querendo aprender uma profissão digna. Foi assim que nasceu a ideia do projeto Segundas Chances. Ricardo, disse ela durante uma de suas reuniões semanais. Quero expandir. Não o restaurante, mas o impacto. Quero criar um programa de treinamento para pessoas como eu, como Júlia, como tantos outros que têm talento mas não têm oportunidade. Ricardo se inclinou para a frente, interessado. Continue. Imagine uma escola de culinária, mas não tradicional. Uma escola para pessoas mais velhas que querem recomeçar, para jovens de comunidades carentes, para quem foi esquecido pelo sistema. Ensinamos não só a cozinhar, mas também gestão básica, atendimento ao cliente, tudo o que precisam para trabalhar em restaurantes ou até abrir seus próprios negócios. E você quer que eu financie isso? Concluiu Ricardo, mas estava sorrindo. Quero que investamos nisso, corrigiu Sebastiana. Juntos. Como sócios, como sempre. Ricardo não hesitou nem um segundo. Estou dentro. Vamos mudar vidas, Sebastiana. Assim como você mudou a minha. O projeto Segundas Chances foi lançado 6 meses depois em um espaço alugado próximo ao restaurante. A primeira turma tinha 20 alunos, com idades variando de 18 a 72 anos. Sebastiana ensinava pessoalmente 3 vezes por semana, e trouxe outros chefes e profissionais para ensinar os aspectos que ela não dominava. Ricardo doou equipamentos e ingredientes, e conseguiu parcerias com mercados e fornecedores. A formatura da primeira turma, 4 meses depois, foi um dos momentos mais emocionantes da vida de Sebastiana. Dos 20 alunos, 15 já tinham empregos garantidos em restaurantes da cidade. 13 estavam planejando abrir seus próprios food trucks. 2, incluindo Júlia, foram contratados por Sebastiana para trabalhar no Casa da Sebastiana. Durante a cerimônia de formatura, uma das alunas, Dona Cícera, uma senhora de 63 anos, fez um discurso que não havia olho seco na sala. Fui empregada doméstica por 40 anos, disse ela, sua voz firme apesar das lágrimas. Criei 4 filhos sozinha, enterrei um marido, sobrevivi a tudo que a vida jogou em mim. Mas sempre achei que minha história terminaria na invisibilidade, na pobreza, no esquecimento. Ela olhou para Sebastiana. Esta mulher me mostrou que minha história está apenas começando. Aos 63 anos, estou começando uma carreira nova. Vou trabalhar como cozinheira em um restaurante italiano no centro. Ganharei o dobro do que ganhava antes. Meus netos me olham com orgulho agora. E tudo porque alguém acreditou em mim. Sebastiana abraçou Cícera, e as duas choraram juntas, compartilhando uma compreensão que só quem viveu vidas similares poderia entender. 2 anos após aquela terça-feira fatídica, a vida de Sebastiana era irreconhecível. Ela tinha um restaurante de sucesso, havia lançado um programa social que já havia formado mais de 100 pessoas, era reconhecida na rua, havia sido capa de revista. Mas talvez a mudança mais importante fosse interna. Sebastiana carregava-se diferente agora. Não mais curvada pelo peso de décadas de invisibilidade, mas ereta com a confiança de quem conhece seu próprio valor. Em uma tarde de domingo, dia que o restaurante ficava fechado, Sebastiana recebeu uma visita inesperada em casa. Era chefe Lauren, o cozinheiro francês que havia abandonado Ricardo naquela terça-feira crucial. Ele estava muito diferente. Mais magro, menos arrogante, visivelmente humilde. Dona Sebastiana, disse ele em português hesitante. Posso falar com você? Sebastiana o convidou para entrar,
ofereceu café. Eles se sentaram na sala modesta mas confortável. Vim pedir desculpas, disse Lauren. E agradecer. Sebastiana ergueu as sobrancelhas, surpresa. Agradecer? Quando saí daquela cozinha naquele dia, estava certo de que era indispensável. Que meu diploma francês, minha técnica, minha reputação me faziam superior. Ele olhou para suas mãos. Fui trabalhar em outro restaurante, ainda com essa arrogância. Fui demitido. Tentei outro, mesma coisa. Minha reputação de temperamental me precedeu, e eventualmente, ninguém mais queria me contratar. Ele tomou um gole de café. Fiquei meses sem trabalhar, sem dinheiro, sem propósito. Foi o fundo do poço. E então vi você na TV, vi sua história, vi o que você construiu. Percebi que eu havia esquecido a coisa mais importante sobre cozinhar. Não é sobre técnica ou diplomas. É sobre alimentar pessoas, corpo e alma. Lauren olhou para Sebastiana com os olhos brilhando. Você me ensinou humildade sem nem saber. Me mostrou que verdadeira maestria vem do coração, não da escola. Comecei a reconstruir minha carreira do zero, desta vez com humildade, focando em comida honesta ao invés de espuma e reduções complicadas. E está funcionando. Tenho um novo emprego, em um lugar menor, mais simples. E sou mais feliz do que jamais fui. Sebastiana sorriu gentilmente. Fico feliz por você, Lauren. Nunca é tarde para aprender, para mudar, para se tornar a melhor versão de si mesmo. Por isso vim agradecer, disse ele. Você me salvou, mesmo sem querer. E vim perguntar, haveria alguma possibilidade de eu fazer o projeto Segundas Chances? Quero reaprender a cozinhar, desta vez do jeito certo. Sebastiana não hesitou. A próxima turma começa mês que vem. Você é bem-vindo. Quando Lauren saiu, Sebastiana ficou sentada em sua sala, refletindo sobre a estranheza da vida. O chefe arrogante que a desprezou estava agora pedindo para ser seu aluno. O empresário poderoso que a humilhou era agora seu melhor amigo e sócio. A faxineira invisível era agora uma chefe reconhecida e mentora. Tudo porque ela teve a coragem de aceitar um desafio impossível naquela terça-feira. 5 anos se passaram desde aquela terça-feira que mudou tudo. Sebastiana agora tinha 73 anos, mas estava mais vibrante e energética do que muitas pessoas décadas mais jovens. Casa da Sebastiana havia se tornado uma instituição em São Paulo. Turistas visitavam especificamente para comer lá. O projeto Segundas Chances havia expandido para 3 localizações diferentes e já formara mais de 500 pessoas. Algumas dessas pessoas agora tinham seus próprios restaurantes, perpetuando o ciclo de oportunidades. Ricardo, agora com 60 anos, havia mudado completamente sua filosofia de negócios. Suas empresas adotaram políticas mais humanas, valorizando funcionários mais velhos, oferecendo programas de treinamento, criando ambientes mais inclusivos. Ele creditava tudo a Sebastiana. Nesta manhã particular de terça-feira, não por acaso, uma terça-feira, Sebastiana estava sendo homenageada pela Prefeitura de São Paulo. Ela receberia uma medalha pelo seu trabalho social e contribuição à cidade. A cerimônia seria no Teatro Municipal, e Sebastiana vestia um conjunto elegante mas simples, azul marinho, que Carla a ajudara a escolher. Seus cabelos, agora completamente brancos, estavam presos em um coque elegante. Está nervosa, mãe? Perguntou Fernando enquanto dirigia até o teatro. Um pouco, admitiu Sebastiana. Nunca imaginei estar em um lugar assim. Você merece estar lá mais do que ninguém, disse Carla, sentada no banco de trás. A mãe sempre foi uma estrela, acrescentou Pedro. Só demorou para o mundo perceber. O teatro estava lotado. Havia autoridades da cidade, empresários, formandos do projeto Segundas Chances, clientes fiéis do restaurante, amigos do bairro. Ricardo estava na primeira fila com seus filhos. Quando chamaram o nome de Sebastiana, ela subiu ao palco sob aplausos entusiásticos. O prefeito colocou a medalha em seu pescoço e fez um discurso sobre sua contribuição à cidade. Então veio a vez de Sebastiana falar. Ela se aproximou do microfone, olhando para a plateia enorme, e por um momento, sentiu-se como aquela faxineira invisível de 5 anos atrás. Mas então ela viu Ricardo, acenando encorajadoramente. Viu seus 3 filhos, lágrimas de orgulho nos olhos. Viu Júlia e outros formandos do projeto, agora profissionais realizados.
Viu Dona Cícera, que agora gerenciava a cozinha de um restaurante próprio. Viu até Lauren, que após completar o programa, havia se tornado um dos instrutores voluntários. Senhoras e senhores, começou Sebastiana, sua voz firme. Há 5 anos, eu era invisível. Trabalhava em uma mansão limpando pisos que ninguém olhava, usando um uniforme que ninguém notava, vivendo uma vida que ninguém valorizava. Ela fez uma pausa. Em uma terça-feira fatídica, um homem poderoso me deu um desafio. Ele não sabia, mas aquele desafio mudou 2 vidas, a minha e a dele. Me ensinou que eu tinha valor. Ensinou a ele que valor não vem de títulos ou dinheiro. O que aprendi nesses 5 anos é que todos nós carregamos talentos, sonhos, valor. Mas muitas vezes, o mundo não nos dá chance de mostrá-los. Somos invisíveis por causa de nossa idade, nossa classe social, nossa falta de educação formal, nossa origem. Sua voz ganhou força. Esta medalha não é só minha. É de cada empregada doméstica que cozinha pratos maravilhosos mas nunca é reconhecida. De cada trabalhador mais velho que é descartado pelo mercado apesar de décadas de experiência. De cada pessoa talentosa que nunca teve uma oportunidade. Se minha história ensina algo, é isto: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para ser visto. Nunca é tarde para brilhar. E mais importante, se você está em posição de dar chances a outros, faça-o. Porque você nunca sabe quando aquela faxineira, aquele porteiro, aquele trabalhador invisível pode mudar sua vida inteira. Os aplausos foram ensurdecedores. Pessoas se levantaram, uma ovação de pé que durou vários minutos. Quando Sebastiana desceu do palco, Ricardo a esperava. Obrigado, disse ele, sua voz embargada. Obrigado por me ensinar a ser humano novamente. Obrigado por me dar uma chance, respondeu Sebastiana, abraçando-o. Naquela noite, após a cerimônia, houve uma celebração no casa da Sebastiana. O restaurante estava fechado para o público, aberto apenas para amigos e família. Sebastiana circulava entre as mesas, conversando com cada pessoa, ouvindo suas histórias. Cada formando do projeto que estava ali tinha uma história de transformação para contar. Em um momento de calma, ela saiu para a pequena varanda dos fundos do restaurante, onde algumas ervas cresciam em vasos. Olhou para o céu estrelado de São Paulo e falou baixinho. Viu isso, João? Viu onde chegamos? Aquela menina que você conheceu em Minas, que não sabia que seu tempero de frango seria conhecido por tanta gente, que não sonhava além de criar nossos filhos e colocar comida na mesa. Olha onde ela está agora. Uma brisa suave soprou, e Sebastiana imaginou ser a resposta de João. Ricardo veio se juntar a ela na varanda. Pensando em algo? Naquela terça-feira, disse Sebastiana. Como tudo mudou em um único dia. Não em um dia, corrigiu Ricardo gentilmente. Você construiu esse momento durante 73 anos. Cada prato que cozinhou com amor, cada filho que criou com dedicação, cada dia que acordou para trabalhar mesmo quando estava cansada demais. Aquela terça-feira foi apenas quando o mundo finalmente percebeu o que sempre esteve lá. Sebastiana sorriu. Sempre soube que você tinha um poeta escondido aí dentro. Você trouxe à tona muita coisa escondida em mim, disse Ricardo. Empatia, humildade, propósito real. Antes de você, eu era rico mas vazio. Agora sou rico e pleno. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, observando as estrelas. Sabe o que é engraçado? Disse Sebastiana. Se você não tivesse gritado comigo naquele dia, se não tivesse feito aquela aposta cruel, nada disso teria acontecido. Às vezes, os momentos que parecem piores são os que nos levam aos melhores lugares. A vida é estranha assim, concordou Ricardo. Mas estou grato. Por aquela terça-feira, por seu talento, por sua coragem, por sua amizade. Eu também, disse Sebastiana. Eles voltaram para a festa, onde música tocava e pessoas riam. Sebastiana olhou ao redor, para seus filhos prosperando, para os formandos do projeto construindo vidas melhores, para as pessoas de todas as esferas da vida compartilhando comida e histórias. Aquilo era seu verdadeiro legado. Não a medalha, não a fama, não o dinheiro. Mas as vidas tocadas, as oportunidades criadas, as pontes construídas entre diferentes mundos. Naquela noite, muito depois que todos foram embora, Sebastiana ficou sozinha na cozinha do restaurante. Passou as mãos pelos balcões de mármore,
pelos fogões profissionais, pelas panelas que usava todos os dias. 5 anos atrás, esta cozinha pertencia a um chefe arrogante que a desprezava. Agora, era dela. Mas mais do que isso, era um lugar onde sonhos se tornavam realidade, onde comida era amor tornado visível, onde todo mundo era bem-vindo. Sebastiana apagou as luzes e trancou a porta. Amanhã seria outra quarta-feira trabalhosa, com o restaurante lotado e alunos novos chegando ao projeto. Haveria desafios, cansaço, momentos difíceis. Mas também haveria sorrisos, abraços, pratos compartilhados, vidas mudadas. E isso valia tudo. Enquanto caminhava pela rua iluminada pela lua, Sebastiana pensou em todas as terças-feiras de sua vida. Terças-feiras de trabalho duro, terças-feiras de invisibilidade, terças-feiras de exaustão. E aquela terça-feira mágica que mudou tudo. Sorriu para si mesma. A vida tinha um jeito estranho de surpreender a gente. Você podia passar 70 anos sendo invisível e, de repente, em um único dia, ser finalmente visto. E ser visto, descobrir a Sebastiana, era a coisa mais maravilhosa do mundo. Não porque ela precisava de aprovação externa, mas porque ser visto significava que seus talentos, seus esforços, sua humanidade finalmente importavam. Significava que todas aquelas terças-feiras de trabalho duro não haviam sido em vão. Enquanto a cidade dormia ao seu redor, Dona Sebastiana caminhou para casa, carregando sua medalha e seus sonhos realizados. E em seu coração, ela sabia que esta era apenas mais uma terça-feira em uma vida cheia delas. Mas que diferença uma única terça-feira pode fazer? Fim. Uma história sobre segundas chances, dignidade humana, e o poder transformador de ver o valor nas pessoas que o mundo insiste em tornar invisíveis.